Então, pronto, a partir desse momento a aula está sendo gravada, tá certo? E vai ficar disponível aí para vocês, tanto no Google Classroom como no YouTube, mas não para que todos possam assistir, mas apenas a partir de um link secreto, né, como chama o YouTube, e esse link vai ser disponibilizado exclusivamente nas turmas dos primeiros anos do Amaury de Medeiros. Então, somente os estudantes que estiverem no Google Classroom vão ter acesso a esse link e a esta gravação, tá certo? Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, para que a gente possa iniciar a aula de hoje. Pronto, já aparecendo aí para vocês já conseguem assistir, já conseguem visualizar a minha tela? Pronto, muito bem. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Então, na aula de ontem, beleza. a gente... Beleza, voltei agora, que tava resolvendo umas coisas aqui no celular, aí eu vim aqui. Desculpa aí. Tudo bem, tudo tranquilo. Vamos lá, então. Então, na aula de ontem, a gente estava relembrando lá o exemplo que eu já tinha contado para vocês, né? Do anão na marca de Coca-Cola, como um exemplo do método científico, né? De como funciona, uma ilustração de como funciona o método científico. Então, a gente tentou descobrir, a partir do método científico, como funciona essa máquina aqui à direita, essa aqui do lado direito, justamente porque a gente não consegue ver como ela é por dentro, né? Então, na ciência, a gente tem sempre não, né? Mas muitas vezes a gente tem essa limitação de não conseguir ter todas as informações e muitas vezes nem de enxergar aquilo que a gente vai explicar, né? Então, como é que a gente faz para explicar aquilo que muitas vezes a gente nem enxerga? Então, a gente usa o método científico, né? Então, a gente tem um problema, né? E o problema aí não é algo que seja necessariamente ruim, né? Em termos científicos, o problema é aquilo que a gente não compreende, aquilo que a gente não entende, né? E aí, a partir desse problema, a gente cria hipóteses, né? Que são possibilidades de explicar aquilo que a gente não compreende, né? Então, essas hipóteses, elas podem ser as mais variadas possíveis, podem estar certas desde o começo, podem parecer certas durante décadas, séculos, e depois descobrir que está errado, né? Enfim, as hipóteses podem ter as mais variadas características, né? Para que a gente comprove se aquela hipótese está correta ou não, a gente precisa realizar experimentos, a gente precisa realizar avaliações, testes, e aí, de acordo com os resultados desses testes, a gente vai vendo se aquelas hipóteses de fato estão corretas ou não, tá? Se essa avaliação estiver correta, então, e eu vou saber isso a partir de vários experimentos, aí essa minha hipótese, ela vai ser promovida, né? Ela vai ser elevada ao grau de teoria ou lei, né? Então, se eu ainda não tiver certeza absoluta da veracidade daquela hipótese, eu vou chamar de teoria. Mas se não tiver mais nenhuma dúvida, se for incontestável a ideia de que aquela hipótese está correta, então eu vou passar a chamar ela de lei. A gente também já viu isso nas aulas anteriores, tá certo? Só relembrando aí, para quem possa não estar presente na aula de ontem, a gente aí vai revisar os conteúdos das aulas presenciais para que quem não estava indo à escola possa assistir. A partir da semana que vem, provavelmente a gente já vai ter concluído todas as aulas que vimos na escola presencialmente, e aí já iremos começar a ver conteúdos novos, tá certo? Até que vocês possam voltar para a aula, né? Segundo a previsão do Estado, vocês devem voltar à aula em 3 de maio, né? Talvez seja um pouco mais para frente, 4 ou 5 de maio, a depender da organização do horário da escola, mas só na primeira semana de maio é a previsão. Então, até lá, a gente vai revisar as aulas que vimos presencialmente na escola, para que aqueles alunos que perderam essa aula por alguma razão possam reassistir, e aí logo em seguida, provavelmente na semana que vem, a gente já deve estar vendo assunto novo, tá certo? Essa semana aí é bom relembrar que essa semana a gente vai ter 3 aulas, né? Tivemos uma ontem, estamos tendo a segunda hoje e amanhã uma terceira. Na próxima semana a gente deve fazer novamente a mesma coisa, 3 aulas na semana, para que a gente possa
3 encontros na semana, para ser mais exato, para que a gente possa adiantar esses conteúdos e recuperar o tempo perdido, certo? Então, vamos lá. Na aula de hoje, a gente vai sair da ficção, né? Isso aqui é uma analogia, eu contei para vocês na aula de ontem, isso é uma analogia que eu li num livro para professores de ciências, que serve para a gente entender um pouco sobre o raciocínio, tá certo? Então, a gente vai sair da analogia e vai para um exemplo real. Então, na aula 3, a gente vai pegar aí o experimento de Charles e Francis Darwin, e vai ver como eles utilizaram o método científico, ou seja, a identificação de um problema, a construção de uma hipótese, a realização de experimentos e, finalmente, a conclusão daquilo como sendo uma teoria ou lei. A gente vai então ver como é isso na prática, tá certo? Não vai ser o único exemplo, mais para frente, quando a gente vai falando em biogênese e abiogênese, vocês vão ver que tem vários experimentos que foram realizados também, e que, para serem realizados e para concluir qual é a coisa certa, né, se biogênese ou abiogênese, a gente também precisou fazer uso do método científico. Então, a gente vai ver isso na prática, tá? Deixa eu pegar uma imagem aqui, que foi lá na sala de aula, eu coloquei essa imagem, desenhei essa imagem para vocês, ou tentei desenhar, né? Na aula aqui online, não é necessário essa tentativa de desenho, eu posso simplesmente pegar a imagem e jogar lá. Então, dê um minutinho aí, para a gente pegar ela aqui agora. Então, vocês já devem ter ouvido falar aí de Charles Darwin, né? Como aí, talvez o mais importante evolucionista da área da biologia, né? Francis é o seu filho, eles trabalharam juntos aí durante um tempo e desenvolveram, entre outras coisas, esse experimento, ou esses experimentos que eu vou mostrar agora para vocês, certo? E aí esse experimento foi responsável por compreender o crescimento dos vegetais. Então, eu acho que tem algumas imagens legais aqui. Deixa eu ver se eu acho uma mais nítida, maior qualidade, que aí fica melhor para vocês. Ô, professor, lembrando aí, para quem não sabe, tá, vocês podem... você já colocou já no computador, é porque tá meio travado, tá travando aqui aí. Você já colocou uma imagem ou você ainda vai colocar? Não, ainda vou colocar. Se você aguardar só mais um pouquinho, ainda vou colocar. Eu achei que tava travando. Assim que ela estiver disponível, eu vou... Assim que ela estiver disponível, eu vou fazer referência a ela, dizendo, olha, ela já está aí disponível para vocês. Ok. Pronto, vamos lá. Essa imagem aqui é legal. Algumas imagens, eventualmente, dão algum problema e eu não consigo compartilhar ela com vocês, tá certo? Vou colocar essa imagem aqui em segundo plano. Então, às vezes eu coloco a imagem e aí preciso voltar e procurar uma outra, isso também pode acontecer. Não foi o caso dessa, aparece agora para a imagem lá, vocês conseguem ver aí? Conseguem ver agora, Esdras, a imagem? Sim. Pronto, então, ótimo. Deixa eu adicionar aqui mais uma segunda imagem, né, que é a que a gente vai utilizar nesse primeiro momento. Essa imagem está muito boa, mas ela mostra uma outra coisa que eu quero analisar só em segundo plano, né? Então, vamos deixar ela aqui para baixo, depois a gente vem para ela. Por enquanto, a gente vai analisar só essa. Se a imagem estiver pequena aí para vocês, lembra aí que você pode fazer um movimento de pinça e aí ampliar essa imagem, tá certo? Então, esse é o experimento. Na verdade, aí tem 5 experimentos de Charles e Francis Darwin. E aí, esse experimento consiste no seguinte, em observar o crescimento das plantas em função da posição da luz solar, tá certo? Então, esse não é um tipo de experimento que você pode observar numa planta feita numa lavoura, num sítio, algo do tipo, tá? É um experimento que você precisa realizar com a planta que esteja presente numa janela, encostada a uma parede, atrás de uma casa, algo do tipo. Porque, como a posição da luz do sol, né, muda ao longo do dia, né, por causa do processo
de rotação e translação da Terra, então a posição da luz do Sol, a origem da luz do Sol muda, né? Não porque o Sol esteja mudando significativamente de posição, mas por causa do movimento de rotação e translação da Terra. Não só esses movimentos, mas outros também, mas principalmente por causa desses dois. Então, por causa disso, a luz do Sol, como vocês bem devem saber, né? Durante um momento do dia, eles vêm de um lado, e do outro momento do dia, à tarde para ser mais exato, ele já vem do outro lado, né? Então é muito fácil aí, muita gente observa isso na própria rua de casa, né? Então se você olhar pela sua rua de manhã cedo, talvez a luz do sol nasça do lado esquerdo, né? Então ao fim da tarde o sol já vai estar sendo posicionado do lado direito da sua rua, ou o contrário disso, né? Isso vai variar de rua para rua, de onde você mora, enfim. Em relação ao mar, por exemplo, para quem está em Recife, ou melhor, para quem está observando o Oceano Atlântico, seja nos Estados Unidos, Canadá, no México, para quem observa o Oceano Atlântico, a luz do sol sempre nasce do mar. E ele vai sempre se pôr ao final da tarde nas costas de quem está de frente para o mar, né? Então, por causa dessa mudança de posição, a gente vai poder observar, então, esse experimento é de Francis e Charles Darwin, né? Então, imagina que você tem uma planta que está encostada numa parede de uma casa e ela só recebe luz solar pela manhã, né? Ou seja, de um único lado e não do outro, porque do outro lado, no momento que a luz está vindo do outro lado, ao invés de bater na planta, ela bate numa parede da casa e acaba não acertando a planta, né? Então, o que é que Francis e Charles Darwin observaram? Que o caule dessa planta, ela cresce direcionado para a luz do sol, certo? Ela vai crescer sempre direcionada, não cresce nem para cima, nem para os lados, mas para todos os lados, né? Mas para o lado especificamente de onde ela recebe a luz do sol. Então, se ela recebe a luz do sol pela manhã, para o lado que a luz do sol vem pela manhã, né? Se colocar num local onde bate a luz do sol à tarde, ela vai crescer para aquele lado e assim sucessivamente, tá? Então, esse é o nosso problema, é o problema que Charles e Francis Darwin se depararam há quase aí 200 anos atrás, né? E aí, esse problema que a gente não consegue compreender, por que a planta sempre cresce em direção à luz do sol, vai exigir da gente que a gente construa hipóteses, não precisa ser uma, podem ser várias, e realizem experimentos para ver se alguma dessas hipóteses esteja correta. Então, pode ser que a gente crie 10 hipóteses e uma esteja correta, obviamente as outras vão estar erradas, ou pode ser até que todas estejam erradas e a gente precise criar novas hipóteses, né? Isso aí vai variar muito. A hipótese criada, ou a hipótese vencedora, né, que depois a gente vai ver como foi vencedora, era de que a luz do sol direcionava, de alguma maneira, o crescimento dessa planta. Então, estar para a esquerda ou para a direita vai induzir o crescimento da planta para a esquerda ou para a direita. Essa é a hipótese. Então, o primeiro experimento que Francis e Charles Darwin fazem além do experimento controle, né, que é a situação normal, é o segundo exemplo aqui, o segundo caule, que foi de cortar o ápice dessa planta, né, a gema apical. Então, se faz o corte dessa planta e observa o crescimento. Então, o que eles observaram, né? Que ao fazer o corte dessa planta, a planta continuava a crescer, continuava a se desenvolver, mas sem ter um direcionamento em direção à luz do sol, tá certo? Ela não se inclina e não faz um crescimento em direção à luz do sol. Então, a primeira possibilidade que eles conseguem detectar aí é que nessa planta, possivelmente, o que controla esse crescimento ou essa orientação do crescimento em direção à luz do sol está justamente na ponta, no ápice dessa planta. Como é que eles podem, então, fazer uma conferência sem cortar, né? Porque alguém pode dizer, ele não cresce mais direcionado, não é porque o ápice da planta é responsável por isso, mas porque você danificou a planta, alguém poderia sugerir, né? Então, ao invés de simplesmente danificar a ponta, Charles e Francis Darwin fazem um outro teste, que é colocar uma espécie de capuz, uma capa aí que não vai deixar a passagem de luz, sobre o ápice dessa planta, apenas sobre o topo. E aí, o que ele observa?
que ao fazer essa cobertura, ele tem exatamente o mesmo resultado que ele teria ao cortar. Ele não causou nenhum dano na planta, né? Não danificou ela, não fez nenhum corte. Mesmo assim, a planta não se direciona para a luz do sol, certo? Então, isso acende ainda mais a ideia de que, de fato, há algo nesse ápice, nessa gema apical, no topo dessa planta, que está direcionando esse crescimento, tá certo? Então, ele faz um outro teste, né? Um outro teste, que é também colocar uma capa, um outro capuz, cobrindo a mesma área, só que agora colocar um capuz que seja transparente, ou seja, que permita a passagem da luz. Porque talvez alguém pudesse dizer assim, não, mas ele para de crescer em direção à luz do sol, não é porque eu botei o capuz, né? Não é porque a luz do sol deixa de bater ali, mas é porque está coberto, aí o ar não bate direito. Alguém poderia pensar algo do tipo. Então, colocando uma capa que seja transparente, o ar também não vai tocar nesse ápice, nessa gema apical, né? Com a diferença de que agora a luz passa através dessa capa, porque é uma capa transparente. Então, o que ele observa? Que ao colocar essa capa transparente, a planta cresce praticamente igual a quando ela não tinha capa nenhuma. Então, isso acende o indício de que o problema ali é a luz do sol, né? De fato, é a luz que está orientando esse crescimento. Aí ele faz um outro teste, eles fazem um outro teste, que é colocar uma capa, né, que ela é opaca, que não permite a passagem da luz, só que ao invés de colocar essa capa no ápice da planta, ela coloca a capa na base dessa planta, na base do caule, junto ali justamente, inclusive, do solo, já próximo às raízes da planta. E ele observa que, apesar da luz não bater nessa base do caule, né, a planta continua crescendo exatamente do mesmo jeito, sendo direcionado aí em direção à luz do sol, tá certo? Então, com base nesses experimentos, né, então a gente tem uma hipótese de que é a luz do sol que direciona esse crescimento, e a gente faz vários experimentos para verificar se essa hipótese está correta. E a conclusão que a gente chega com o resultado desses experimentos é de que, de fato, aquilo está correto, né? E aí, com muitos outros experimentos que a gente poderia ficar narrando aqui ao longo do tempo, a gente vai concluir que isso é uma lei que rege o crescimento dos vegetais, né? Então, os vegetais, eles vão sempre crescer em direção à luz do sol. Quando a gente planta, a gente tem uma planta crescendo ao ar livre, né? Como num sítio, numa fazenda, né? Ou até em casa, mas numa área de quintal, onde não tem nenhuma parede, não tem nenhuma sombra ao redor, a gente observa essa planta crescendo de maneira uniforme, né, para todos os lados. Justamente porque ela vai receber sol de ambos os lados, né? Durante a manhã de um lado e durante a tarde do outro lado, tá? Então, a gente pode afirmar aí que isso é uma certeza do crescimento dos vegetais. Quando eu estava fazendo o meu mestrado, a gente fez uma série de experimentos lá, justamente no EREM Amauri de Medeiros, né? A gente tinha uma equipe de estudantes, né? Professores também, e a gente desenvolvia experimentos com plantas, né? O objetivo do mestrado não era falar de plantas, né? Era propor uma outra forma de aprendizado, só que a gente se utilizava de plantas para fazer isso, para aprender biologia, física, química, matemática, né? A gente utilizava a planta como desculpa, vamos dizer assim, para aprender vários assuntos de várias disciplinas, tá certo? Então, o que aconteceu? Um desses dias aconteceu um fenômeno interessante, né? Na verdade, a gente sempre tinha coisas bem interessantes acontecendo, mas nesse dia aconteceu algo que é interessante para a aula de hoje. O que aconteceu, né? Os estudantes, eles tinham que se revezar, né? Eventualmente, alguns professores faziam isso, né? Mas, eventualmente, era uma tarefa dos estudantes, no dia a dia, regar as plantas, né? Então, fazer a rega das plantas para que elas continuassem se desenvolvendo. Eventualmente, nos nossos encontros, a gente fazia o adubo, medições, enfim. Várias coisas eram feitas em relação às plantas. Mas, no dia a dia, o que era essencial era regar essa planta. Então, o que a gente observou, né? Por acidente, um dos estudantes acabou batendo em uma das plantas, né, um dos vasos. A gente utilizou garrafas de refrigerante para fazer vasos, né, para essas plantas. E aí, um dos dias lá, um dos estudantes derrubou essa planta, esse vaso, né, era uma
gente tinha cerca de 100 vasos sendo plantados por vez, então eram muitos. Isso faz parte da ciência, tá certo? Você não pode testar uma vez e achar que é aquilo, né? A gente faz centenas de testes, várias centenas de testes, para ser mais exato. E em uma dessas vezes, um estudante derrubou um desses vasos, né? E aí, ele não viu que tinha derrubado esses vasos. Isso, claro, derrubar os vasos era muito comum, porque a gente tinha que andar no meio deles. Tá? Normalmente acontecia de alguém esbarrar em um ou outro e algum ou outro cair no chão. A gente levantava sem nenhum problema. Dessa vez, o estudante derrubou e não viu, né? E aí foi embora, fechou lá o espaço em que a gente utilizava para fazer isso, fechou o acesso, né? E aí a gente demorou alguns dias, acho que uns 3 ou 4 dias mais ou menos, para voltar a regar aquela planta. E por que isso? Porque nessa época tinha chovido, né? Tinha tido bastante chuva, e aí não precisava ninguém regar, já que tinha chovido, né? As plantas já tinham se beneficiado dessa chuva, não havia necessidade de fazer a rega. Quando a gente volta, a gente observa, então, uma planta que cresce nesse formato. Né? Então, deixa eu desenhar aqui para vocês mais ou menos o formato que a gente tinha observado, né? Então, a gente tinha sempre uma planta nesse formato aqui. A gente tinha aqui, então, o nosso vaso, né? Deixa eu desenhar aqui o nosso vaso. Aí esse nosso vaso ele foi derrubado no chão e depois ele foi levantado novamente, né? Então, como é que essa planta aí ela estava crescendo? A planta ela estava crescendo de maneira normal, né? Estava ela aqui com as suas folhas maravilhosas, aí como dá para ver, eu desenho muito bem, né? Então, ao ser derrubada, essa árvore, ela observou o seguinte fenômeno, né? Ela estava aqui com as plantas dela, tá? As folhinhas dela, na mesma posição ao ser derrubada, mas ela começou a fazer isso. Ela começou a crescer nesse sentido, né? E aqui é a posição da luz do sol. O sol está vindo da parte de cima, né? E aí ela começa a crescer nesse sentido e aí ela fica com esse formato, né? Uma vez que a gente fez, então, o levantamento, a gente observou que essa planta tinha caído, a gente levantou ela e observou ela por alguns dias, né? E aí, o que aconteceu? A gente viu que, novamente, o formato da planta mudou. Uma planta que inicialmente tinha esse formato, né? Ela passa a ter esse formato aqui, porque ela tinha ficado deitada, né? Lembra aqui da etapa 1, etapa 2, aliás? E aí, quando eu levanto, ela volta a crescer novamente em direção ao sol. Então, ela ficou com essa encurvatura aí, né? Com essa curvatura aí, fazendo quase que um S aí, né? Desenho, né? Então, a gente pode comprovar, né? Justamente a lei de Charles e Francis Darwin, de que a luz do sol, ela orienta o crescimento dessa planta. Certo? Então, para isso, foram necessárias aquelas 4 etapas. Foram necessárias observar um problema, que era a planta se desenvolvendo, a planta crescendo, realizar a construção de uma ou mais hipóteses, né, que são explicações para aquele problema, para aquele fenômeno, a partir daquela hipótese, né, a partir daquela proposta de explicação, a gente faz aí várias experiências, vários testes para verificar qual delas está correta, né? E a conclusão desses vários experimentos é de que, de fato, a luz do sol orienta o crescimento dessa planta, né? Então, repetindo esse mesmo processo de deitar a planta para um lado, para o outro, a gente observou que nunca a planta crescia para baixo, ela sempre crescia em direção ao sol, não importava que posição a gente colocasse essa planta. Inclusive, uma experiência que a gente viu foi colocar o vaso de cabeça para baixo. A gente fixava a terra, né, prendia a terra para que ela não caísse. E a gente, mesmo assim, a gente vinha a planta saindo pelo vaso de cabeça para baixo e subindo e virando completamente em direção ao sol. Então, de fato, a gente comprovou a lei de Charles e Francis Darwin de que toda planta cresce em direção ao sol. Qual é a razão para isso acontecer? Né, que é o que nos interessa aqui. Vamos ver aqui qual é a razão para isso acontecer. É o objetivo aqui da segunda imagem, né? Então, vamos observar aqui. Então, a gente tem aqui essa nossa segunda imagem, vou dar uma ampliada nela. Lembrando aí que vocês podem sempre ampliar a imagem em formato de pinça, né? Então, o que acontece?
nas plantas existem substâncias que induzem o crescimento dessas plantas, certo? Então, e essas substâncias, elas são fotofóbicas, né? Como assim aqueles fotofóbicos? No local onde a luz não bate, elas tendem ou melhor, no local onde a luz bate, elas tendem a desaparecer dali. Elas tendem a ir para outra região da planta. O nome dessas substâncias, desse grupo de substâncias, é auxinas, tá certo? Então, auxinas são hormônios indutores do crescimento das plantas e são uma classe de substâncias que são fotofóbicas. Né? Então, bateu luz ali, a substância vai desaparecer dali. Então, ela vai correr justamente para o local onde tem sombra. Então, imagine essa planta aqui, onde a luz vem pelo lado. Então, nessa região aqui a gente tem a imagem ampliada, tá certo? A gente está dando um foco nessa imagem. Nessa imagem aqui, onde a luz não bate, essas auxinas elas não vão estar presentes. Então, elas vão se dirigir para o outro lado da planta, que é o local de sombra, onde a luz não está batendo. Então, do lado de cá, a luz bate, então a auxina corre daí, e do outro lado, onde a luz não bate, as auxinas vão se concentrar. Então, como elas são hormônios que estimulam o crescimento, elas vão fazer com que as células ao redor, né, naquela região ali, comecem a se tornar cada vez maiores e comecem a se multiplicar. Então, toda aquela estrutura começa a crescer de um lado, mas não cresce do outro. E aí, esse crescimento, como é que eu posso dizer, assimétrico, né, um crescimento que não é por igual, faz com que a planta acabe se inclinando, né? Imagina aí você apoiado sobre as suas duas pernas. Imagina aí se uma perna começa a crescer e a outra não. É natural que você comece a pender, comece a ficar torto, com o corpo torto, para o lado em que a sua perna é menor, né? Não porque uma perna encolheu, mas porque o outro lado cresceu. Então, é exatamente o que acontece com a planta, né? Como um lado da planta cresce e o outro não, ou pelo menos não na mesma velocidade, então, automaticamente, aquela planta começa a desenvolver uma inclinação sempre em direção à luz do sol, tá certo? Então, as auxinas, elas são hormônios do crescimento, presentes em todos os vegetais, né? Em alguns em maior concentração e outros em menor. Então, o girassol, por exemplo, ele é muito famoso por se movimentar buscando sempre a maior quantidade de sol possível batendo nele. Né? Isso acontece com todas as plantas, né? Mas talvez com não tanta intensidade quanto os girassóis, justamente, ou melhor, uma das razões é justamente pela presença de auxinas em grandes quantidades. Então, quanto mais auxina tiver na estrutura, na fisiologia daquela planta, automaticamente mais direcionado para a luz do sol aquela planta vai crescer, certo? Então, o nosso objetivo na aula de hoje não é falar sobre o crescimento dos vegetais. Isso é apenas uma desculpa para a gente observar como funciona o método científico, né? Então, deixa eu ver se vocês estão atentos aí, né? Então, primeira etapa do método científico é identificar um problema. Qual foi o problema identificado aí por Francis e Charles Darwin? A gente acabou de narrar. Que problema foi esse aí? Pode falar, Camila. Eu não consegui ouvir o que você falou. Não sei se cortou aí, se foi aqui ou se foi aí na sua conexão. Você pode repetir novamente? Eu continuo ouvindo o áudio cortado. Os demais estudantes estão ouvindo Camila normalmente ou também está cortando para os demais? Vocês podem responder ali no chat, por favor? Dá para ouvir por no aqui? Chat, Esdras, no chat, Esdras no chat. Pronto. José Adeus também está cortando. Então, faz o seguinte, Camila, tenta escrever para a gente. Tenta escrever, que parece ser um problema. Tem gente aí que está estudando normal, que é o caso de Paulo. José Ailton acha que está cortando. Na dúvida, você pode escrever, Camila? Os demais estudantes podem escrever também, né? Qual é o problema do experimento ali em questão? A gente acabou de narrar. Escrevam lá no chat todos, se souberem, né?
Isso, exatamente. Então, como o Camilo escreveu aí, né? O problema em questão é a gente observar que as plantas estão sempre crescendo em direção à luz do sol. Veja, eu não citei na aula, viu, Camila? Mas se a gente colocasse uma lâmpada, se essa planta estivesse crescendo dentro de casa, a gente colocasse uma lâmpada, né, um abajur, digamos assim, para alimentar, para fornecer a luz para essa planta, a gente observa o mesmo fenômeno, uma planta crescendo em direção ao abajur, né, em direção à lâmpada. De fato, esse é o problema, né? Então, se a gente tem um problema, a gente precisa criar hipóteses, né? Que são tentativas de explicar. Então, a explicação, qual foi a hipótese aí que depois a gente observou que se estava correta, né? Claro, várias outras hipóteses foram construídas, né? Mas somente uma estava correta, né? Eu apresentei aqui para vocês só a correta, porque não era a intenção a gente ficar vendo várias hipóteses para explicar isso. Então, qual foi a hipótese lá vencedora, que a gente viu que estava certa? Escrevam aí no chat para a gente ir acompanhando. De preferência, alguém que não seja Camila aí, já que ela já respondeu. Eu queria ver os demais participando aí. Qual foi a hipótese que Francis e Charles Darwin usaram para tentar explicar, né, o fato da luz do sol, da planta crescer sempre em relação à luz do sol? Ninguém sabe aí ou estão escrevendo? Então, a gente escreveu aí, né? Hipótese: as plantas são guiadas pelo sol. É exatamente isso daí. Hoje a gente sabe que existem substâncias que são orientadas, né, pela presença da luz do sol. Não são bem as plantas, mas substâncias presentes nas plantas. Mas na época era essa mesma hipótese. E aí a gente fez vários experimentos, né? Experiências foram feitas várias, né? Então, a gente fez a experiência de cortar o ápice da planta, a gente fez uma planta normal, com o ápice dela cortado, com coberturas na parte do ápice, cobertura na parte do caule. Então, a gente foi feito vários experimentos por eles, né? Então, a gente precisa da realização de experiências, né? E, por fim, a gente tem essa ideia sendo transformada em teoria ou lei. No caso específico aí, a gente tem uma lei, né? Então, lei é quando é certeza absoluta, não é o que se discutir, e teoria é quando é uma grande possibilidade. Então, hoje a gente sabe que isso está relacionado à presença das auxinas, né? Que são hormônios do crescimento aí vegetal. Então, cumpriu essas 4 etapas, utilizou o método científico. Não cumpriu essas 4 etapas, né? Você tentou concluir alguma coisa faltando uma dessas etapas, então você não realizou o método científico. Então, a sua hipótese ali, a sua ideia pode até estar correta, mas a ciência não vai admitir ela como certa ou errada. Tá bom? Então, só para a gente trazer para o nosso contexto, a gente está no contexto aí de pandemia, falando de Covid. Então, eu aqui lhes posso dizer, olha, comer alho ou comer alimentos que contenham alho na sua estrutura aumenta a proteção da pessoa sobre o Covid, então fica mais difícil desenvolver Covid. Olha, essa é uma possibilidade, pode ser que seja, pode ser que não. Eu não posso afirmar que isso está certo, por mais inteligente, genial e respeitado no planeta que eu possa ser, sem passar pelas etapas do método científico, né? Então, essa é uma hipótese, é uma possibilidade, mas aí eu preciso fazer vários experimentos, fazer experimentos que estejam corretos, que sejam validados, reconhecidos por outros cientistas. E se aqueles experimentos mostrarem que isso está certo, aí, de fato, isso vira uma teoria ou uma lei, né? E passa a ser encarado como uma verdade. Mas até que todas essas etapas sejam desenvolvidas, a ciência não reconhece a sua ideia como correta, ainda que possa parecer fazer todo sentido, né? Ao longo da história da ciência, a gente viu várias coisas que parecia fazer sentido e depois a gente viu que não era bem assim. Então, a Terra é plana foi uma das coisas que fez sentido durante muitos séculos, né? Milhares de anos, para ser mais exato. Então, você olha na sua rua, você vê a Terra plana, o chão plano.
Você olha em direção ao mar, que é uma distância infinita, gigantesca, e a impressão que você tem é de que a água ela é retinha em direção a você, né? E, então, durante muito tempo, teve-se bons indícios para achar que a Terra era plana. Com o passar do tempo, se descobriu que não era bem assim. Né? Para isso, foram necessários realizar experimentos, e os resultados desses experimentos mostraram que não era. Então, o fato de algo parecer ser, não vai fazer com que a ciência assuma aquilo como uma verdade científica. Só vai se tornar uma verdade científica quando for submetida a essas 4 etapas. Identificação de um problema, algo que você não entende. Construção de uma hipótese, que é uma proposta para explicar aquilo que você não entende. Realização de experimentos, né, para tentar entender como realmente aquilo é. E, por fim, a conclusão, se a sua hipótese está certa ou errada. Se estiver errada, cria uma nova hipótese. Se estiver certa, dependendo do grau de certeza que eu tenho, eu vou chamar aquilo ali, então, de teoria ou de lei. Tá certo? Então, a gente vai pular, na aula de amanhã, a gente já vai pular, vai ver um outro ponto, um outro tópico, né, da biologia. Mas mais para frente, quando a gente vai falando de biogênese e abiogênese, a gente vai voltar a falar de experimentos que vão exigir da gente mais pensamentos aí em termos de método científico, tá certo? A gente vai voltar a falar sobre isso mais vezes, não com a intenção de falar sobre isso diretamente, mas vamos acabar falando. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? A gente já está gravando a aula. Se alguém tiver alguma dúvida sobre a aula, avise agora, tá certo? Porque aí a gente já registra na gravação. Se ninguém tiver nenhuma dúvida sobre a aula, eu encerro aqui a gravação e aí eu faço... a gente conversa mais um pouco como é que vai ser sobre as próximas aulas. Pode falar, Esdras. Eu queria saber sobre como é que, assim, os cientistas estão meio que descobrindo, teoricamente, acho que é a hipótese sobre uma nova força da física. Ele não é correto que existe, mas, possivelmente possa existir. Isso aqui, hipótese ou... Bom, se você está dizendo que possivelmente, né, ela existe, né, ou seja, é uma possibilidade, então é uma hipótese, né? Você lembra o nome dessa força, a qual você está se referindo? Não. Porque, olha, as forças que eu conheço da física são força gravitacional, força elétrica, força nuclear forte e força fraca. Pelo menos em mente só me lembro dessas 4 forças. O que existe é uma teoria da unificação dessas forças. Existe uma teoria, uma proposta de que é possível unificar todas essas forças como sendo causadas por uma única coisa. Isso é uma teoria, isso não foi demonstrado ainda. Agora, uma nova força da física, eu não sei. Entendi, obrigado. Termina de falar? Entendeu? Mas, em síntese, é isso. Em síntese, é isso. Se não há uma certeza da existência dessa força, e não só a certeza da existência, mas como é que ela funciona, como é que ela se relaciona com as outras coisas, então a gente não pode chamar aquilo nem de teoria, nem de lei, né? Mas sim de uma hipótese. Ok? Ok. Tem outra dúvida também. Como é que funciona sobre essa... Pode perguntar. Como daquilo que tem na planta que reage de acordo com o sol e murcha, que eu tinha falado? Eu não falei nada de murchar. Inclusive, não utilizei essa palavra durante a aula toda. Mas não, é porque eu não sei. O que eu falei foi orientar o crescimento. Então, sobre o crescimento... O que acontece é orientar... É porque, sobre o que tem na planta, sabe? Sobre o que tem na planta. O que orienta o crescimento é um hormônio chamado auxina. Esse hormônio, ele tem... auxina. Esse hormônio, ele tem fotofobia, ou seja, ele tem medo da luz, vamos dizer assim, né? Numa transcrição literal. Então, onde bate a luz do sol, ele se afasta daquele ponto, e aí ele vai estimular o crescimento justamente de onde não está batendo a luz do sol.
É isso que você se refere? Só que eu queria saber como é que funciona, o quê? Ele evapora, ele vira uma coisa Não, não, líquida. não, 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 não. Não, 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 não. Imagine você parado no sol nesse momento. Vai estar quente ou vai estar frio aqui em Recife? Vai estar quente, com certeza. Vai estar quente. Se você demorar um bom tempo lá, vai começar a incomodar, não vai? Exatamente. E aí, o que acontece com você? Você vai evaporar porque está recebendo esse sol? Não, não vou, né? Eu vou continuar, só que eu vou ficar incomodado. Não, não vai. Então, tipo assim, né? Isso aí, Ele. ao ponto de que o incômodo, ao ponto de quando o incômodo for muito grande, você vai sair daquele lugar que bate a luz do sol. Só isso, Efras. Não é que vai evaporar. Então, a substância no interior da planta, ela não evapora, ela apenas sai do interior do sol. Do local onde bate o sol. Só isso. Entendi. Tá certo? Entendi, obrigado. Ok? Mais alguma dúvida? Pode perguntar aí, não tem nenhum problema. Bom, então, se ninguém aí se manifesta, né? Deixa eu encerrar com a gravação, permaneçam aí. Então, para o pessoal que está assistindo a aula gravada, a aula se encerra aqui, tá certo?